Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene vai comer o pão que o diabo amassou para garantir o seu casamento com Antônio. Mas ela que se prepare, porque Marino vai prender essa bruxa de uma vez por todas. Antônio vai atrás de Jonatas para dar uma surra no rapaz. Antônio bota os pés na casa de Gentil, encara Jonatas e diz: "Foi você, desgraçado! Foi você que deu fim no meu filho! Você vai pagar pelo que você fez e agora!" Luigi pega Petra junto com Hélio, marca um jantar para desmascarar a moça. Petra será humilhada pelo italiano trambiqueiro na frente de todos. Não demora muito, Petra se vinga de sua mãe. A moça pega a Irene junto com Vinícius e fica chocada. Petra decide desmascarar sua mãe. Conta tudo para Antônio, com riqueza de detalhes. Antônio aproveita que tá delirando de amor por Ágata e expulsa a Irene da mansão lá. Aline enfrenta a recalcada da Graça, joga a tanga na cara dela e faz uma coisa ainda mais terrível com a loira. Enquanto isso, Marino descobriu que Irene é a mandante do caso Ágata. Esperto, ele corre pelos corredores da delegacia, pensando em como dar o bote certo na esposa de Antônio. Seu colega pergunta qual é o próximo passo. Marino para, pensa e fala: "Dona Irene é peixe grande, é esperta, tem bons advogados. Não bastasse isso, ela ainda é esposa do Antônio? Aí já viu, né?" O oficial pergunta se não seria o caso de pedir a prisão de Irene. Marino olha para as transferências bancárias que Irene fez para Anice e avisa: "Acho que isso não é prova suficiente. O juiz não iria assinar um mandato contra ela, ainda mais para uma pessoa ficha limpa, da classe dela." Marino avisa que vai fazer uma coisa mais inteligente, que vai chamar Irene para depor e deixar ela se entregar pela própria boca. Enquanto isso, Antônio tá se sentindo o rei da cocada. Xinga Irene, defende Ágata. Diz que a mãe de Caio é uma santa, uma pobre coitada. Irene desafia o homem, dizendo que a mãe de Caio não vale a comida que come. Tonhão surta, olha de lado e resmunga: "Eu vou falar uma vez só com você, Irene. Se alguma coisa acontecer com a Ágata, certamente você estará no meio." Irene fica acuada, se sente derrotada, mas não baixa a crista e joga na cara de Tonhão tudo o que pensa sobre a mãe de Caio. "Antônio, só você não vê que aquela mulher é uma farsa. Ela mente o tempo todo. Por acaso você está apaixonado por ela?" Tonhão tá derramando amor por Ágata. Se irrita mais ainda e avisa: "Não me interessa o que você pensa. Já falei. Se você quiser continuar aqui nessa casa, faz o que eu tô mandando." Irene murcha as orelhas, sai da mesa. Minutos depois, ela recebe a ligação do delegado, avisando que ela precisa ir até a delegacia imediatamente. Irene arregala os olhos, pergunta do que se trata. Marino se nega a dar informações e avisa que é urgente. Logo depois, Irene chega, faz aquela cara de santa. O delegado a encara e diz que descobriu mais uma prova sobre o caso da mãe de Caio. Irene olha apavorada. Marino percebe e pergunta se ela se recorda de ter feito algumas transferências grandes de dinheiro nesses últimos dias. A bruxa se sente encurralada, passa a mão no cabelo, tenta enrolar o delegado, dizendo que sempre faz muitas transferências devido à sua posição social. Marino a encara sério e avisa: "Acontece, dona Irene, que eu tenho aqui nas minhas mãos todas as suas transferências desse mês." Irene gela e fica com o coração na mão. O delegado continua no mesmo tom e diz: "Eu vi aqui que a senhora fez 2 transferências bem grandes para dona Berenice Borges Ferreira." A bruxa se borra de medo, fica sem saída e confessa sua participação no caso Ágata. Marino diz que diante de uma confissão dessa natureza, será obrigado a pedir a prisão dela. Nessa hora, a esposa de Antônio pensa em não medir esforços e pilantragem para escapar das grades. Ela diz que tem outra saída para tudo isso, que essa história pode ter outro final. Desconfiado, Marina pergunta como. Irene a encara no fundo da alma
e diz: Eu não posso ser presa, delegado. Ainda mais agora. Eu pago o preço que você pedir, para que eu não vá presa, para que você tire o meu nome desse caso. Marino não acredita nas palavras que saem da boca da mulher. Diz que se fizer isso e for descoberto, sua carreira estará acabada. Irene continua e insiste. Avisa que dará a ele uma mala de dinheiro para acobertá-la. Marino pensa um pouco, cai na tentação, não resiste e aceita a proposta da bruxa. Irene continua e pede mais um favorzinho. O Antônio não pode nem sonhar que o meu nome foi cogitado nesse caso, delegado. Marino afirma que o segredo deles será enterrado ali mesmo para sempre. Acontece que, a pedido de Rodrigo, uma investigação da Polícia Federal vai revelar indícios que foi Irene quem mandou mexer nos freios do carro de Daniel. Para se livrar dessa acusação, Irene prepara uma cilada para Jonatas. Jonatas será acusado pelo acidente com Daniel. O delegado avisa Antônio que teve acesso às investigações da PF, que elas apontaram Jonatas como o principal suspeitos. Antônio corre contar tudo para Irene. A bruxa já sabe de tudo e toca mais lenha na fogueira ainda, afirmando: Você não pode deixar isso assim, Antônio. É do nosso filho que estamos falando, do Daniel. Irene diz que é melhor cortar o mal pela raiz. Exige que Tonhão traga a cabeça de Jonatas numa bandeja. Tonhão enche os olhos de lágrimas, a encara com ira e avisa: De hoje, aquele miserável não passa. Amanhã o Gentil vai fazer o velório dele. Eu garanto isso pra você, Irene. Eu garanto! Na mesma hora, Antônio chama Ramiro e diz: Vamos agora atrás do Jonatas. Você vai ficar de tocaia. Caso alguma coisa dê errado, eu vou ensinar uma lição para aquele miserável. Ramiro pergunta se é para ir preparado pro tudo ou nada. Antônio estufa o peito e avisa: Mas é claro, prepara os nossos brinquedinhos. Vamos desenferrujar eles hoje. Ramiro cumpre a ordem. Os dois pulam na caminhonete. Nesse momento, Agatha está na casa de Gentil, junto com ele e Jonatas. Ela se aproveita que o filho está fragilizado pela acusação, para convencê-lo que é uma boa mãe. De repente, uma bateção na porta acontece. Gentil arregala os olhos e se pergunta quem será uma hora dessas. Lá fora, Antônio grita: Abre a porta, miserável! É homem ou é um borra-botas igual ao teu pai? Jonatas, Gentil e Agatha se olham. Agatha diz que essa voz é de Antônio. Gentil corre abrir a porta, dá de cara com o pai de Caio. Antônio passa por Gentil, encara Jonatas e diz: Eu vou acabar com você, miserável! Foi você, seu desgraçado! Foi você que acabou com meu filho! Você vai pagar pelo que você fez e agora! Agatha surpreende Jonatas, entra na frente do filho e diz: Você não vai fazer isso, Antônio. Você não pode. Eu não suportaria. Possuído e pronto para fazer uma besteira, Antônio fala: Agatha, como assim eu não posso? Sai da minha frente agora! Eu quero a cabeça dele! Agatha se mantém firme. Gentil se segura na bengala. Agatha chora e fala: Não, Antônio. Não, Antônio. Para você acabar com o meu filho, vai ter que acabar comigo primeiro. Antônio quase cai para trás, estrala os olhos e pergunta: O quê? Esse miserável é teu filho, Agatha? Da onde? Que história mais absurda é essa? Como assim ele é teu filho? Gentil se mete. Diz que é isso mesmo que ele ouviu e manda ele sair de sua casa imediatamente. Agatha implora para Antônio não fazer besteira. Gentil perde a paciência e grita: Sai da minha casa agora! Chispa daqui! Antes que isso termine com você dentro de um caixão, Antônio! Antônio fica sem reação, pensa, range os dentes e avisa: Eu vou embora! Mas só porque a Agatha tá pedindo. O desejo dela é uma ordem pra mim. Tonhão vira as costas e vai embora para alívio de Jonatas. Enquanto isso, Aline chega em casa e vê a peça íntima que Graça deixou em cima do sofá de propósito, para acabar com o namoro dela e de Caio. Possuída, Aline encara o rapaz no fundo da alma e pergunta: Caio, o que é isso? Ou melhor, de quem é isso? Eu quero saber de quem é essa tanga que encontrei aqui jogada no sofá. Sem entender nada, Caio diz que só pode ser dela, a deixando em choque. Alina pergunta se Graça esteve ali
Caio confirma que sim e se explica. Eu juro que não fiz nada com ela. A Graça tentou, mas eu disse não fiz nada. Aí eu mandei ela embora, foi só isso mesmo. A professora continua com dúvidas, mas o filho de Antônio será contundente. Aline, meu amor, você não tá vendo? A Graça deve ter deixado isso aí de propósito, pra você acreditar que rolou alguma coisa e brigar comigo. Aline acredita em Caio e avisa que irá agora mesmo fazer um barraco para desmascarar a loira. Minutos depois, Aline chega com Caio, encara a Graça, joga a tanga na cara dela e diz: Irua miserável, você esqueceu isso na minha casa. Graça debocha, diz que esqueceu mesmo, que o encontro tava bom, que nem se deu conta que esqueceu a tanga. Aline e Caio ficam paralisados, de tanto nojo que sentem. Graça continua, diz que ela e Caio sentem uma atração muito forte um pelo outro, que não se resistem. Mente que foi Caio quem partiu pra cima, e ela não teve como dizer não. Aline fica ainda mais nervosa. Diz que não cairá nos golpes, joga na cara da loira que acredita em Caio. A noite chega e Caio tem um sonho. No outro dia ele encontra o amuleto que recebeu quando menino. Caio diz a Aline que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem ela, e afirma que o amuleto protegerá o amor do casal. Enquanto isso, a Nelly descobre que Petra está saindo com Hélio às escondidas. Tira uma foto e mostra para Luigi. O falso italiano começa a segui-los. Luigi descobre que Hélio sabe mais sobre Petra do que ele próprio. O coloca contra a parede e descobre que Petra revelou a Hélio seu segredo terrível de adolescente. O italiano banca o machão e manda Hélio se afastar da moça. Horas depois, Luigi conta para Antônio que um homem pegou Petra à força no passado. Antônio surta e pergunta quem é o infeliz. Luigi diz que isso ninguém sabe, que ela não se abre com ele, somente com Hélio. Insensível, Antônio procura Petra e pergunta: Petra, minha filha, me diz qual foi o miserável que fez essa maldade com você? Pode falar aqui pro seu pai? Eu acabo com ele. Petra chora. Não se sente confortável, diz que vai embora da fazenda depois dessa. Petra abandona a fazenda La Selva e vai morar com Caio. Com isso, Petra terá encontros românticos com Hélio. Maldoso e oportunista, Luigi aproveita para desmascarar a moça. Faz um jantar. Hélio vai acompanhado de Petra. Na frente de todos, o italiano sem vergonha puxa a foto de Petra e Hélio se beijando e mostra a todos. Antônio e Irene ficam em choque. Petra chora nos braços de Hélio, que fica angustiado com a atitude de Luigi. Tonhão fica contra sua filha. Irene faz o mesmo, defende o italiano safado e julga sua filha. Hélio consola Petra, diz que ficará com ela para sempre. Não demora muito, Petra se vinga de sua mãe. A moça pega Irene junto com Vinícius e fica chocada. Depois de ser espizinhada por Antônio, Irene corre afogar as mágoas com Vinícius em mais um encontro caloroso. Irene reclama, diz que está com a corda no pescoço, que precisa fazer Antônio ter olhos só para ela, antes que Agatha dê o bote. Vinícius faz aquela cara de malandrão. Avisa que tá do lado dela para tudo que der e vier, mas pede umas noites de amor em troca. Irene tá disposta a tudo, perde a compostura de vez. Diz que até pode dar o que ele tanto quer, mas pede um pouco mais de paciência. Vinícius mantém-se tranquilo. Diz que ela terá o apoio que deseja, na hora que der a atenção que ele merece. Irene suspira fundo, fala que eles podem se encontrar em um lugar discreto na beira da estrada, para não levantar suspeita. Avisa que o encontro deve ser discreto. Vinícius diz que por ele tudo certo. Irene mostra que não é boba. Pede para ele dar o primeiro passo, para ajudá-la a entregar as terras de Aline para Antônio. O homem avisa que ela terá o que pediu. Logo depois, os dois estão no carro, e Vinícius pede uma pequena amostra do carinho dela por ele. Irene dá um sorrisinho, revira os olhos, se aproxima. Nesse momento, Petra está a um passo de entrar no seu carro. Olha para trás, vê um vulto. Irene chega mais perto, beija Vinícius com vontade. Petra olha de longe, se pergunta se está mesmo vendo sua mãe atracada com aquele homem.
Irene e Vinícius se despedem. Confirmam o encontro assim que ele começar a agir de fato. Irene sai do carro. Petra não se aguenta, decide confrontá-la. As duas se encaram no meio da praça. Petra pergunta se ela está traindo seu pai com Vinícius. Irene treme as pernas, não sabe o que dizer. Mente que estava resolvendo um problema para Antônio com o rapaz. Petra olha desconfiada. Irene pede para ela não contar nada para Antônio sobre o encontro dela com Vinícius. Mente que assim que resolver esse probleminha, fará uma surpresa para ele. Petra finge que acredita e pensa em detonar ela sem dó nem piedade. Logo mais à noite, Irene chega em casa com aquela pose de santa. Tonhão já está amolecido, atirado no sofá. Pergunta onde ela foi. A bruxa encara Antônio. Mente que ficou até mais tarde no salão, fazendo as unhas, que perdeu a hora com as amigas. Antônio fica desconfiado. Vai pra cama com Ágata, mas Irene vai atrás. Irene pega Antônio na cama com Ágata e faz uma coisa surpreendente. Caio escuta Ágata falando no telefone com uma pessoa misteriosa e descobre o que está por trás da volta de sua mãe. Ágata vai envolver e ganhar a confiança de Antônio, a ponto dele fazer tudo o que ela pedir, enquanto Irene fica correndo por fora, tentando agradá-lo de tudo quanto é jeito, até mesmo se deitando com Vinícius para conseguir apoio. Enquanto isso, Tonhão estará nas mãos de Ágata, igual um bobo apaixonado. Rodrigo avisa Caio que o casamento de Antônio com Irene pode ser anulado. Assim, Ágata teria os direitos como esposa. Caio fica feliz com a notícia e pergunta quanto tempo isso levaria para acontecer. Rodrigo diz que não irá demorar quase nada, pois Ágata está viva, e essa é a prova que precisa para validar que ela é esposa de Antônio. Enquanto isso, Irene desconfia do sumiço de Antônio e decide procurá-lo na pousada. Antônio e Ágata estão se beijando no quarto e nem imaginam que Irene está chegando. Tonhão revira os olhos para um lado e para o outro. Diz que Ágata é a coisa mais linda do mundo. Ágata mente. Diz que não aguentava mais ficar longe dele, que esses anos todos não serviram para esquecê-lo. Irene chega na porta do quarto, onde os dois estão. Fica escutando e ouve quando Antônio diz: "Eu te amo, Ágata. Se a Irene inventar de encostar um dedo em você, será o fim dela." Irene escuta tudo e decide não entrar no quarto. Muda sua estratégia para não afastar Antônio ainda mais dela. Irene vai embora, planejando o fim de Ágata. Enquanto isso, Caio corre contar para sua mãe o que Rodrigo revelou. Nesse momento, Antônio deixa o local. Ágata pega o telefone e faz uma ligação e diz: "O Antônio me beijou, acredita? Ele tá apaixonado de novo. Aliás, ele nunca me esqueceu." A voz do outro lado da linha diz para ela abrir bem os olhos, ficar atenta, para não colocar tudo a perder. Nesse momento, Caio chega na porta do quarto. Para ao escutar que lá dentro sua mãe está falando com alguém. Fica curioso, decide ficar escutando e escuta quando ela diz: "Claro que não. Tá saindo tudo como planejamos, não se preocupe. Do Antônio eu só quero uma coisa, todo o dinheiro dele. Depois que eu conseguir depenar todo mundo nessa cidade, eu vou embora. O Caio e o Antônio já estão me dando um bom dinheiro." Caio continua escutando e um filme passa na sua cabeça, de quando Jonatas lhe falava que Ágata era interesseira. Ágata continua na ligação e diz: "O Jonatas eu não consegui dobrar. Achei que ele seria bobo igual ao Gentil, mas já vi que é mais esperto. Já o Caio foi fácil, me esforcei, chorei bastante e ele engoliu direitinho." Caio continua parado na porta, incrédulo com o que escuta. Ágata desliga o telefone. Na mesma hora, Caio bate na porta.
Agatha atende com aquela cara preparada que só ela tem. Caio entra desconfiado, olhando atravessado. Agatha arregala os olhos e pergunta se aconteceu alguma coisa. Fica desconfiada, mas Caio não fala nada. Continua olhando bem para a cara dela. Agatha mostra o quanto é cínica. Diz que estava com saudades dele. Caio perde a paciência. A interrompe e diz: eu escutei toda a tua conversa. Tudo que você falou. Que eu engoli direitinho. A dona Jussara tinha razão. A Aline tinha razão. O Jonatas tinha razão. Você é uma bandida mentirosa. Nesse momento, todos já terão alertado Caio sobre Agatha. Agatha jura de pés juntos que ele escutou tudo errado, que jamais faria algum mal. Caio não aceita o cinismo e diz: eu te perdoei. Acreditei em você. Olha só pra você. Você abandona todos que te amam. E ainda por cima pisa em cima. Machuca as pessoas. Você não vale nada. Agatha se faz de vítima. Pede misericórdia. Mas Caio diz que agora não tem mais volta. Diz que ela e Irene são duas cobras criadas. E que contará tudo para Antônio agora mesmo. Agatha força o choro. E chora. Para tentar sensibilizar o filho. Caio coloca um fim na sua relação com sua mãe e corre contar tudo a Antônio, que de início não acredita. Mas logo em seguida, Tonhão também se dá conta que Agatha não vale nem um centavo furado. Agora aproveita e me conta, você já suspeitava que Agatha era uma mulher falsa e interesseira ou você ainda acha que ela é uma santa? Deixe o seu voto nos comentários, que eu vou ler um por um. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, resumo oficial da novela e deixe o seu like.